Fala, maninhos! Olha eu aqui de novo, sou o professor Matheus Damascena de Língua Portuguesa e hoje vamos resolver as questões do terceiro simulado SAEB 2025 da Super Ensino. Preparados? Então vamos lá que tem bastante coisa para a gente ver. Maninhos, vamos na primeira questão, lendo o primeiro enunciado. Leia o texto e responda a questão. Resenha, Mulan, 1998. Para muitos de nós, o filme introduziu o debate sobre a questão de gênero ainda na década de 1990. O que torna o filme ainda mais interessante é o fato de Mulan exercer a função que era exclusivamente masculina de uma maneira muito superior ao que os outros homens. Não tenho intenção de dar spoilers, mas eu direi apenas que o papel de Mulan é crucial e no final vemos que o fato de ela ser uma mulher não era algo negativo ou inferior, e sim um fator decisivo para a vitória. Outro ponto importante é que o personagem Mushu, um dragão que é encarregado de proteger Mulan por seus ancestrais, não é bem assim, mas tem pequena estatura comparado às estátuas de dragões do filme, mais uma vez quebrando paradigmas. Por falar nisso, o imperador, que é uma das figuras mais sábias do filme, apresenta diversas pérolas de sabedoria ao longo da animação, demonstrando o poder da inteligência em detrimento da força física. Maninhos, paradigma quer dizer que algo serve como modelo, padrão. Maninhos, vamos ao comando dessa questão. Qual é a tese defendida no texto? Letra A, B, C ou D? Qual dessas você marcou no simulado? Maninhos, antes de tudo, esse filme é uma super dica para vocês. Eu, quando era criança, adorava e tenho certeza que vocês também vão gostar. Bom, primeiro, precisamos compreender que o foco principal da resenha é destacar como Mulan e outros personagens rompem com padrões estabelecidos. Bom, vamos voltar lá no texto, maninhos. Percebam que alguns trechos do texto vão deixando isso mais evidente para a gente. Por exemplo, aqui, quando ele diz o fato de Mulan exercer a função que era exclusivamente masculina, quando ele diz que Mushu tem pequena estatura comparado às estátuas do filme, e também a questão do imperador, que demonstra poder e inteligência em detrimento da força física. Tanto Mulan, quanto Mushu, quanto o imperador são personagens centrais que quebram com esses paradigmas. Todos eles são exemplos que convergem para a ideia da quebra desses paradigmas sociais e culturais. Desse modo, maninhos, a alternativa correta é a letra D. A tese defendida é a quebra de paradigmas sociais e culturais no filme Mulan, de 1998. E aí, acertaram? Vamos para a próxima. Maninhos, vamos começar lendo o enunciado dessa questão. Leia o texto e responda a questão. A reunião geral dos ratos. Apesar de os ratos viverem numa casa grande e confortável, onde não lhes faltava comida, eles viviam com um medo enorme do gato que também ali vivia. Esse gato não dava sossego aos ratos. Ele estava sempre perseguindo e os vigiando. Até que um dia, o rato mais resoluto de todos resolveu colocar um fim naquela história que os mantinha em permanente vigia. E por isso, convocou uma reunião no sótão, onde todos poderiam opinar sobre a melhor maneira de se livrarem do problema de vez. E foi o que aconteceu. Durante essa reunião, muitos foram os planos discutidos e deixados de lado por serem ineficientes. Até que depois de algum tempo, quando a maioria já estava desanimada, um rato jovem e com cara desperto levantou-se e sugeriu: "Vamos colocar uma sineta no pescoço do gato. Assim, toda vez que ele vier do jardim, a sineta tocará com o balanço de seu andar, e nós teremos tempo de fugir em segurança." Todos os ratos adoraram a ideia, bateram palmas de entusiasmo e suspiraram aliviados, pois o problema parecia estar resolvido. Foi quando um rato velho que morava no porão e que estava no canto ouvindo tudo pensativo, falou: "O plano é muito inteligente, mas falta esclarecer um simples detalhe. Quem ficará com a tarefa de colocar a sineta no pescoço do gato?" E todos baixaram a cabeça
desanimados novamente. Bom, maninhos, vamos lá ao comando dessa questão. Em que espaço a história se passa? Letra A, B, C ou D? Qual dessas alternativas você marcou no simulado? Bom, maninhos, vamos resolver essa questão. Precisamos primeiro identificar o espaço central onde os personagens vivem e que se desenvolve a situação de conflito. Vamos voltar no texto e verificar isso. Maninhos, percebam que logo no início o autor destaca a seguinte informação. Apesar de os ratos viverem numa casa grande e confortável, onde não lhes faltava comida, eles viviam com um medo enorme do gato que também ali vivia. Essa casa grande e confortável era o espaço central da trama. Era onde tudo acontecia. Apesar da reunião ter acontecido no sótão e um dos personagens morar no porão, esses são apenas recortes internos da casa, pois tudo se desenrola, se desenvolve dentro da casa de forma geral. Portanto, maninhos, a alternativa correta é a letra A. Em que espaço a história se passa? Na casa. E aí, acertaram? Vamos para a próxima. Maninhos, vamos ler primeiro o enunciado e o texto desta questão. Leia o texto a seguir para responder à questão. Vacinar é cuidar do futuro. Cidadão, não deixe para depois. Vacinas disponíveis em todos os postos de saúde. No dia 25 de setembro, é necessário levar o cartão de vacinação. Campanha Municipal de Saúde. Maninhos, vamos para o comando dessa questão. Qual é o trecho em que o autor fala diretamente com o interlocutor do texto? Letra A, B, C ou D? Maninhos, antes de tudo, além da questão, é sempre importante reforçar que essa campanha é fundamental para mantermos o bem-estar e a saúde de todos. Bom, para responder essa questão, é preciso ter atenção a dois elementos. Vamos voltar lá no texto e destacar os dois elementos. Primeiro, o vocativo, cidadão, e o verbo que está no imperativo, e está com um advérbio de negação, que é o não, deixe. Ambos reforçam a relação direta entre o locutor, que é a campanha de saúde, é o cartaz, e o leitor, que vai ter contato com esse cartaz, caracterizando a fala como um chamado explícito à ação. Então, maninhos, desse modo, a alternativa correta é a letra D. O trecho que fala diretamente com o interlocutor, ou seja, o leitor desse texto, é esse aqui. Cidadão, não deixe para depois. E aí, acertaram? Vamos para a próxima. Maninhos, vamos ler primeiro o enunciado dessa questão e o texto. Leia o texto abaixo e responda a questão. Oceano. Assim que o dia amanheceu lá, no mar alto da paixão, dava para ver o tempo ruir. Cadê você, que solidão? Talvez esquecera de mim. Enfim, de tudo o que há na terra, não há nada em lugar nenhum que vá crescer sem você chegar. Longe de ti, tudo parou. Ninguém sabe o que eu sofri. Amar é um deserto e seus temores, vida que vai na cela dessas dores. Maninhos, vamos ao comando dessa questão. O termo destacado no texto expressa a ideia de letra A, B, C ou D. Maninhos, para resolvermos essa questão, é necessário perceber que o termo destacado talvez, vamos voltar lá no texto para mostrar para vocês, aqui, ó. Percebam que ele está aqui nesse verso, talvez esquecera de mim. Esse termo transmite a ideia de dúvida ou hipótese. Percebam aqui também que no verso anterior, ele está relacionado com a seguinte afirmação. Cadê você? Que solidão! Esse termo, ele sugere que o personagem poético, não tem segurança sobre o esquecimento. Ele pergunta, cadê você? Que solidão! Ele não sabe onde a pessoa está e o que aconteceu com ela
e o porquê dela ter abandonado ele. Então, ele supõe, sugere e tem dúvida sobre o que realmente aconteceu. Desse modo, maninhos, a alternativa correta é a letra C, pois o termo destacado expressa possibilidade daquilo que aconteceu com a pessoa que está sendo citada. Acertaram? Vamos para a próxima. Maninhos, vamos ler o enunciado dessa questão. Leia o texto e responda a questão. Manuel está tomando banho e grita para Maria: "Ó Maria, me traz um shampoo." E Maria lhe entrega o shampoo. Logo em seguida, ele grita novamente: "Ô Maria, me traz outro shampoo." "Mas eu já te dei um agorinha mesmo, homem." "É que aqui está dizendo que é para cabelos secos e eu já molhei os meus." Maninhos, vamos ao comando dessa questão. A finalidade desse texto é letra A, B, C ou D? Eu creio que, pela minha expressão, maninhos, vocês já devem ter notado qual é o objetivo desse texto. Bom, mas vamos lá. O texto apresenta uma situação curta e engraçada, terminando com uma frase de humor característica típica de piadas e anedotas. Vamos voltar lá no texto e ver qual é esse trecho. Percebam que o autor, um dos personagens no caso, diz: "É que aqui está dizendo que é para cabelos secos e eu já molhei os meus." Essa ambiguidade, esse trecho utilizado pelo personagem, causa esse certo humor pela confusão de informações. Isso mostra que sua principal função é gerar o riso. E também, reforçando a questão do gênero anedota, percebam que o texto não é tão longo, é muito curto, para justamente ter esse tempo de comicidade. Portanto, maninhos, a alternativa correta é a letra C. A finalidade do texto é justamente divertir. Eu sei que vocês sabiam, hein? Vamos para a próxima. Maninhos, vamos ler primeiro o enunciado dessa questão. Leia o texto e responda a questão. Canção do Exílio. Nosso céu tem mais estrelas. Nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida mais amores. Maninhos, vamos para o comando dessa questão. No texto, a repetição de nosso ocorre para letra A, B, C ou D. Maninhos, precisamos perceber que o recurso de repetição de nosso é um marcador que dá ênfase ao pertencimento dos elementos e ideias que o autor traz no texto. Vamos voltar lá no texto. Percebam que em todos os versos ele começa com nosso, nossas, nossos, nossa, e sempre destacando elementos e ideias, elementos naturais, que fazem parte do que está sendo citado pelo autor. Isso cria um efeito de identidade nacional, porque ele está falando do lugar de onde ele é. E o nosso, o pronome que indica posse, indica que aquilo pertence a ele. Portanto, maninhos, a alternativa correta é a letra A. A repetição do nosso serve para reforçar a ideia de pertencimento desses elementos e ideais. E aí, maninhos, acertaram? Vamos para a próxima. Maninhos, vamos ler primeiro o enunciado dessa questão. Leia o texto e responda a questão. Perda de gelo na Antártida já está 6 vezes maior que nos anos 70. Uma pesquisa publicada nesta segunda-feira no periódico Proceedings of the National Academy of Science mostrou que o ritmo de derretimento das geleiras pode estar mais acelerado do que o esperado. Segundo os resultados do estudo, hoje a Antártida perde 6 vezes mais gelo do que perdia em 1979. Para chegar à conclusão, os cientistas usaram fotos aéreas e dados de satélite para mapear todas as regiões do continente e descobrir quais foram os impactos causados pelas mudanças climáticas. Ainda que não tenham percebido grandes diferenças na queda da neve na Antártida, os especialistas detectaram que o aquecimento das águas do mar tem servido como importante responsável pela rápida perda de gelo na região.
Maninhos, vamos ao comando dessa questão. Qual é o assunto tratado nesse texto? Letra A, B, C ou D? Qual dessas alternativas você acha que é? Vamos resolver. Maninhos, é necessário observar que o texto apresenta como foco principal o aumento do derretimento das geleiras na Antártida. Vamos lá para o texto, destacar isso. Percebam que logo no início o título já nos entrega isso. Perda de gelo na Antártida já está 6 vezes maior que nos anos 70. E além disso, o autor vai apresentando dados numéricos, dados estatísticos, pesquisas, que também reforçam isso. Desse modo, maninhos, a alternativa correta é a letra B. Ou seja, o assunto tratado nesse texto é o derretimento acelerado do gelo na Antártida. Perceberam? A gente primeiro achou o assunto principal para definir o tema do texto. E aí, acertaram? Vamos para a próxima. Maninhos, vamos ler primeiro o enunciado dessa questão. Leia o texto e responda a questão. Quando o sorvete foi inventado? O sorvete foi criado na China há mais de 4.000 anos. Naquela época, a sobremesa era produzida a partir da mistura de leite de arroz com neve. Como o leite era uma mercadoria cara e sua conservação dependia de câmaras frigoríficas enterradas no solo, o sorvete era consumido em grande parte pelas classes nobres. A sobremesa começou a ganhar o mundo com a viagem do veneziano Marco Polo, que fez uma expedição pelo país asiático, e em 1271 ele descobriu os cremes gelados de frutas e levou receitas do item gelado para a Itália posteriormente, onde continuou restrito à nobreza. No Brasil, o sorvete havia chegado décadas antes, em 1835, com o desembarque no Rio de Janeiro de um navio norte-americano que carregava 270 toneladas de gelo. Comerciantes compraram a mercadoria para atender a uma demanda da coroa portuguesa. Aliás, acredita-se que o sorvete de pitanga era o preferido de Dom Pedro II. Maninhos, vamos ao comando dessa questão. O tema desse texto é letra A, B, C ou D? Maninhos, eu só sei de uma coisa aqui nesse calor danado. Tenho certeza que Dom Pedro II, se viesse aqui, com certeza gostaria de um sorvete de cupuaçu. Não tenho dúvida disso. Bom, o texto apresenta uma narrativa ampla sobre a origem e a difusão do sorvete no mundo. Vamos voltar lá no texto e verificar isso. Logo no início, percebam que o autor escreve: o sorvete foi criado na China há mais de 4.000 anos. Em 1271, ele descobriu os cremes gelados de fruta e levou receitas do item gelado para a Itália. No Brasil, o sorvete havia chegado em 1835. Percebam, maninhos, que todos esses dados vão seguindo uma linha cronológica e vão trilhando a história do sorvete. São fatos históricos e comprovados. Assim, o tema central é a história da criação do sorvete. Desse modo, maninhos, a alternativa correta é a letra A. O tema desse texto é a história de criação do sorvete. E aí, acertaram? Vamos para a próxima. Maninhos, vamos continuar nessa temática e resolver essa questão também. Vamos primeiro com o enunciado. Leia o texto e responda a questão. Dia do sorvete. Quem inventou, história e curiosidades da sobremesa. O sorvete é uma excelente opção de sobremesa ou mesmo de iguaria para saborear em dias mais quentes ou, para quem prefere, até em tempos de frio. A opção é tão popular que no Brasil foi criado o Dia do Sorvete, celebrado em 23 de setembro e que visa estimular ainda mais o consumo dessa sobremesa tão apreciada no país e ao redor do mundo. Não faltam variedades e tipos de sorvete de todas as texturas, cores e sabores. Não à toa, cada brasileiro consumiu, em média, 4,99 litros de sorvete em 2022, de acordo com a ABIS, Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes.
Além das opções tradicionais, é possível consumir sorvetes feitos com técnicas diversas, inclusive em casa. Maninhos, vamos para o comando dessa questão. Qual trecho do texto apresenta uma opinião? Letra A, B, C ou D? Maninhos, antes de tudo, nós precisamos diferenciar fatos de opiniões. Lembrando que fato é algo verídico e que pode ser comprovado. Opinião é uma avaliação pessoal de alguém sobre algo. Bom, vamos no texto. Percebam que nesse trecho aqui, logo no início do texto, o autor escreve assim: o sorvete é uma excelente opção de sobremesa. Percebam que ele usa o termo excelente. Excelente é um adjetivo. Qual é a função do adjetivo, maninhos? Caracterizar um nome ou algo. Nesse caso aqui, excelente está caracterizando o sorvete. E quando nós fazemos isso, nós apresentamos um juízo de valor baseado na preferência do autor e não é um dado comprovável. Claro, nós, ou grande maioria de nós, gostamos de sorvete, mas tem gente que não gosta. Por isso, essa característica pode ser considerada assim um juízo de valor, ou seja, uma opinião pessoal. Desse modo, maninhos, a alternativa correta é a letra C. Qual trecho do texto apresenta uma opinião? O sorvete é uma excelente opção de sobremesa ou mesmo de iguaria. E aí, maninhos, acertaram? Vamos para a próxima. Maninhos, vamos ler primeiro o enunciado dessa questão. Leia o texto e responda a questão. O planeta está de olho em nossa biodiversidade. Existem 17 países no mundo considerados megadiversos pela comunidade ambiental. São nações que reúnem em seu território imensas variedades de espécies animais e vegetais. Sozinhas, detêm 70% de toda a biodiversidade global. Normalmente, a megadiversidade aparece em regiões de florestas tropicais úmidas. É o caso de países como Colômbia, Peru, Indonésia e Malásia. Nenhum deles, porém, chega perto do Brasil. A variação de climas é a principal mola para as diferenças ecológicas. O Brasil é dono de 7 biomas, zonas biogeográficas distintas, entre eles a maior planície inundável, o Pantanal, e a maior floresta tropical úmida do mundo, a Amazônia. Maninhos, vamos ao comando dessa questão. No trecho, o Brasil é dono de 7 biomas, zonas biogeográficas distintas. O uso do parênteses serve para letra A, B, C ou D. Qual dessas alternativas você marcou no simulado? Bom, maninhos, é importante perceber que o termo zonas biogeográficas distintas aparece dentro do parênteses. Vamos voltar no texto e verificar isso. Percebam aqui, ó. O termo aparece entre parênteses e ele está ao lado do termo biomas. Lembrando que o parênteses é um sinal de pontuação que serve para destacar nomes, conceitos, informações principais. E nesse caso aqui, relacionado a biomas, ele está destacando um conceito, o conceito dessa palavra. Percebam que em outras situações, por exemplo, planície inundável, ele destaca o Pantanal, que é o nome dessas planícies. Ele está nomeando esse conceito. Nesse caso que nós estamos analisando, zonas biogeográficas distintas é o conceito de biomas, que é a palavra na qual ele está fazendo a referência. E isso garante a você, leitor, melhor compreensão. Desse modo, maninhos, a alternativa correta é a letra D. O parênteses aí serve para explicar o significado de uma palavra. E aí, acertaram? Vamos para a próxima. Maninhos, vamos primeiro ler o comando e o texto desta questão. Leia o texto e responda a questão. Crítica: guerreiras do K-pop. O mundo da música pop coreana conquistou o planeta com uma força que poucos poderiam prever.
trazendo consigo um turbilhão de cores, ritmos e histórias. Surgindo desta onda cultural, Guerreiras do K-pop, de 2025, é uma animação que mistura a energia de um grupo feminino com batalhas contra seres místicos. Dirigido por Chris Apple-Lens e Meg Kang, o longa da Sony Pictures Animation é uma aventura que encanta os olhos e os ouvidos, mesmo que nem sempre consiga manter o equilíbrio em sua narrativa ambiciosa. A estética visual do filme é um banquete para quem aprecia a animação com personalidade. Inspirada em webtoons e na fluidez dos videoclipes de K-pop, a tela explode em tons vivos e movimentos que parecem dançar junto com a trilha sonora. Há ousadia na escolha de quadros reduzidos, algo que remete a Aranhaverso, mas que aqui, em alguns instantes, deixa a ação um tanto desajeitada. Ainda assim, é impossível não se deixar levar pelas coreografias que transformam cada frame num show à parte. Batidas contagiantes e letras que misturam inglês e coreano são um tipo de som que fica na cabeça por dias. Elas não apenas acompanham a história, mas também a impulsionam, dando vida às cenas de ação e após momentos de emoção. Maninhos, webtoons significa tipo de história em quadrinhos digital e episódica, criada na Coreia do Sul. Maninhos, vamos ao comando dessa questão. O trecho que apresenta o argumento que apoia a tese do autor é letra A, B, C ou D? Maninhos, antes de tudo, assim como Mulan, essa é uma super indicação para você que gosta de anime, que gosta de animações e principalmente relacionado à estética do Aranhaverso. Você vai com certeza gostar muito desse filme. Para resolver a questão, precisamos observar que a tese do autor é que o filme encanta pela sua estética e trilha sonora. Essa é a tese do autor, e ele tem os argumentos que vão ali apoiar a sua ideia. Bom, vamos voltar lá no texto, maninhos, para ver qual é o trecho que apoia essa ideia. Percebam que lá no último parágrafo, ele diz o seguinte: batidas contagiantes e letras que misturam inglês e coreano são o tipo de som que ficam na cabeça por dias. Esse trecho, maninhos, funciona como um argumento de apoio, pois mostra como a música não apenas compõe, mas também impulsiona a narrativa e emociona o público. Portanto, maninhos, a alternativa correta e que confere esse trecho é a letra A. Batidas contagiantes e letras que misturam inglês e coreano são o tipo de som que fica na cabeça por dias. E esse é o argumento que apoia a tese principal do autor. E aí, acertaram? Fica a dica do filme, hein? Vamos para a próxima. Maninhos, vamos começar lendo o enunciado e o texto desta questão. Leia o texto e responda a questão. Fábula: o leão e o rato. Certo dia, estava um leão a dormir à cesta, quando um ratinho começou a correr por cima dele. O leão acordou, pôs-lhe a pata em cima e abriu a bocarra e preparou-se para engolir. Perdoa-me, gritou o ratinho. Perdoa-me desta vez, e eu nunca o esquecerei. Quem sabe se um dia não precisarás de mim? O leão ficou tão divertido com esta ideia que levantou a pata e o deixou partir. Dias depois, o leão caiu numa armadilha. Como os caçadores o queriam oferecer vivo ao rei, amarraram-no a uma árvore e partiram à procura de um meio para o transportarem. Nisto, apareceu o ratinho. Vendo a triste situação em que o leão se encontrava, roeu as cordas que o prendiam. E foi assim que um ratinho pequenino salvou o rei dos animais. Moral da história, maninhos. A história nos ensina que não devemos subestimar os outros e que devemos tratar todas as pessoas com gentileza e respeito, independentemente de seu tamanho, aparência ou poder. Só reforçando, maninhos, o significado de sesta, que é repouso após uma refeição. Bom, maninhos, vamos ao comando dessa questão. O rato salvou o leão da armadilha, pois letra A, B, C ou D? Qual dessas você marcou no simulado?
Maninhos, que rato pai d'égua, hein? Prova de que tamanho não é documento. Bom, maninhos, precisamos observar a relação de causa e consequência. Vamos voltar no texto e verificar isso. Percebam que no comando da questão temos a consequência de um ato, ou seja, o rato salvar o leão. Desse modo, existe uma causa para essa consequência. E qual é a causa? Vamos destacar aqui o terceiro parágrafo, que é o que melhor ilustra isso. O leão ficou tão divertido com esta ideia que levantou a pata e o deixou partir. Desse modo, maninhos, essa ação do leão de poupar a vida do rato foi o que mais tarde fez com que o rato retribuísse esses gestos ao salvá-lo da armadilha. Desse modo, a alternativa correta é a letra C. O rato salvou o leão da armadilha, pois, qual é a causa? O leão poupou a sua vida antes. E aí, acertaram? Vamos para a próxima. Maninhos, vamos ler primeiro o enunciado dessa questão. Leia o texto e responda a questão. DF registra maior temperatura do ano em todas as estações meteorológicas. Pelo quarto dia consecutivo, o Distrito Federal registrou a maior temperatura do ano. Além desse marco, a sexta-feira, 12/9, também apresentou os maiores índices de calor em todas as estações meteorológicas, consolidando-se como o dia mais quente de 2025 em todo o DF até agora. Os termômetros registraram 33,1 graus em Brasília e 33,3 graus em Braslândia, 35,9 graus em Águas Emendadas, 34,7 graus no Gama e 34 graus em Paranoá, as 5 estações da região. Em relação à umidade relativa do ar, a estação de Brasília bateu um novo recorde e registrou o menor até o momento de 11%, a anterior era de 12% em 21 de agosto. A menor já registrada no DF este ano é de 9%, tanto em Braslândia, em 22 de agosto, como no Gama, na quinta-feira, 11/9. A mínima de umidade registrada nesta sexta-feira foi também no Gama de 10%. O cenário representa alto risco à saúde, sobretudo para pessoas com doenças respiratórias, e aumenta significativamente a probabilidade de incêndios florestais. Maninhos, vamos ao comando dessa questão. Qual é a finalidade desse texto? Letra A, B, C ou D? Maninhos, antes de tudo, precisamos identificar a função desse texto. Vamos voltar lá nele. Percebam que o título já entrega um pouco disso. DF registra a maior temperatura do ano em todas as estações meteorológicas. Ou seja, o título já entrega para a gente que o autor quer informar algo, noticiar um fato. Mas noticiar o quê, professor? Vamos também destacar no texto. Percebam que ele destaca aqui, logo no início, o Distrito Federal registrou a maior temperatura do ano. Além desse marco, a sexta-feira, 12/9, também apresentou os maiores índices de calor em todas as estações meteorológicas. Percebam que essas informações sobre calor, umidade e riscos à saúde, que vão aparecendo ao longo do texto, eles aparecem como complementos à notícia. Desse modo, maninhos, a alternativa correta, que apresenta a finalidade do texto, é a letra B, que é justamente noticiar o aumento das temperaturas registradas no Distrito Federal. E aí, maninhos, como vocês foram nessas 13 primeiras questões? Espero que tenham acertado tudo. Nós encerramos por aqui. Eu, no caso. Vocês ainda vão resolver as outras 13 questões, mas agora não mais comigo, com o professor Vinícius. Beleza? Tchau, maninhos. Até a próxima. Olá, estudantes! Sou o professor Vinícius Lopes de Língua Portuguesa e vamos dar continuidade à resolução das questões do nosso terceiro simulado SAEB 2025. E vamos à nossa questão.
Leia o texto e responda à questão. Olá, quero um sorvete, por favor. Menino, só tem de chocolate. Poxa, então me vê um de abacaxi. Só temos um sabor, chocolate. Eu sei, mas eu queria de abacaxi. Tá bom, me vê um de abacaxi mesmo e pronto. Estudantes, e o comando da nossa questão diz o seguinte: a palavra chocolate foi dividida em sílabas para letra A, B, C ou D? E então, qual vocês marcaram? Estudantes, para resolvermos essa questão, vamos voltar ao nosso texto. Nesse texto, o menino ele se mostra insistente ao querer o sabor abacaxi. No entanto, o atendente reforça que só tem o sabor de chocolate. Então, aqui no nosso terceiro quadrinho, eu sei, mas queria de abacaxi. E só temos um sabor, chocolate. Quando ele soletra chocolate, foi utilizado justamente para dar uma ênfase a essa palavra. O atendente ele usa para destacar que de fato só tem um sabor, que é o de chocolate. Então, portanto, a nossa alternativa correta é a letra D. Enfatizar que a sorveteria só tinha aquele sabor. E então, vocês acertaram? Espero que sim. Vamos à nossa próxima questão. Estudantes, o enunciado da nossa questão diz o seguinte: leia o texto e responda à questão. Visão do correio. Conscientização para uma sociedade melhor. A descrença na capacidade das pessoas com deficiência é uma barreira significativa. Embora o capacitismo seja uma pauta de debate cada vez mais constante na sociedade, muitos direitos ainda são desrespeitados. O acesso ao ensino de qualidade, por exemplo, é um ponto que precisa avançar. A oferta de empregos de melhor qualificação, com salários mais elevados, é outra questão. A Lei Brasileira de Inclusão de 2015 busca assegurar a igualdade de condições. Ela abrange diversas áreas: educação, saúde, trabalho, cultura e tecnologia, de maneira a promover inclusão social e cidadania, além de proteger contra a discriminação e o preconceito. Mas no dia a dia, a realidade mostra que essa é uma causa que exige a atuação mais firme dos governos e das instituições no país. Da mesma forma, acredito que a doação de órgãos precisa de maior investimento, apesar da melhora dos índices. Em 2024, o país ultrapassou 30 mil transplantes de órgãos e tecidos, superando os 28.700 de 2023 e atingindo o recorde histórico. Desse número, cerca de 85% dos procedimentos foram realizados por meio do Sistema Único de Saúde, SUS. Estudantes, e o comando da nossa questão diz o seguinte: o trecho que destaca um fato é letra A, B, C ou D? E então, qual vocês marcaram, hein? Para resolvermos essa questão, vamos voltar ao nosso texto e distinguir o que é o fato e o que é a opinião. Durante todo esse texto, nós temos várias descrições do que seria essa capacidade das pessoas com deficiência, possibilidades, impasses. No entanto, vamos aos dados objetivos e verificáveis que o texto nos dá. Como, por exemplo, quando ele cita, no terceiro e último parágrafo, em 2024, o país ultrapassou 30 mil transplantes de órgãos e tecidos. E depois ele trabalha com números, 28.700 de 2023 e o recorde histórico, e logo em seguida, depois, nós temos também 85% dos procedimentos. Ou seja, esses números ajudam a comprovar os registros oficiais, que, portanto, não se trata de apenas uma avaliação subjetiva, mas de um fato. Então, portanto, a nossa alternativa correta é a letra D. Em 2024, o país ultrapassou 30 mil transplantes de órgãos e tecidos, superando os 28.700 de 2023 e atingindo um recorde histórico. E então, vocês acertaram? Espero que sim, hein? Vamos à nossa próxima questão. E o enunciado da nossa questão diz o seguinte: leia o texto para responder a questão. Ah, não! Tirei nota vermelha em matemática. A prof é meio casca grossa, vai cobrar bastante de você.
Estudantes, e o comando da nossa questão diz o seguinte: considerando o contexto da tirinha, o que a expressão casca grossa significa? Letra A, B, C ou D? E então, em qual vocês marcaram? Vamos para a nossa resolução. Estudantes, para resolvermos essa questão, vamos voltar à nossa imagem do nosso texto e identificar todos esses elementos. Primeiro, nós temos a expressão casca grossa, que é dita bem aqui pelo aluno, e também a professora embaixo com uma expressão de chateação e de braços cruzados. Essas pistas indicam que, na verdade, se trata de um comportamento rígido e exigente que a professora tem, e não necessariamente no sentido literal da palavra, ou seja, é que, na verdade, ela cobra demais e exige que os alunos refaçam as atividades. Então, nesse caso, a nossa alternativa correta é a letra C, que a professora é exigente e rígida. E então, estudantes, vocês acertaram a questão? Eu espero que sim. Vamos à nossa próxima questão. E o enunciado da nossa questão diz o seguinte: leia o texto e responda à questão. Super Energy, a bebida que dá gás no seu dia. E o comando da nossa questão diz o seguinte: qual mensagem um cartaz pretende transmitir? Letra A, B, C ou D? E então, em qual vocês marcaram? Vamos resolver! Voltando então ao nosso texto e ao nosso cartaz, nós temos então uma certa combinação, que é dar o gás no seu dia, junto com esse elemento embaixo, visual, a nossa imagem, dessa garrafa, com esses raios, e também do lado um jovem que está correndo e cheio de vitalidade. Então, todos esses elementos juntos, eles transmitem a mensagem de que o produto, na verdade, é bom. Ele serve para esse aumento de energia e dá disposição para a sua rotina. Então, a nossa alternativa correta é a letra B, que o consumo do produto proporciona energia e disposição extra. E então, estudantes, acertaram? Espero que sim. Vamos à nossa próxima questão. E o enunciado da nossa questão diz o seguinte: leia o texto a seguir e responda à questão. Das cartas. É nostálgico quando os velhos pensam no tempo das cartas, a mais antiga forma de registro da comunicação do homem na face da Terra. Há referências de que as cartas existem há 3.500 anos, escritas em argila, como na Mesopotâmia, em pedras ou ossos, como mostram registros históricos das bibliotecas da China, em papiros, registrados no Egito e na Grécia, ou mais tarde nos couros de carneiro ou animais semelhantes. Assim, os homens começaram a perpetuar pela palavra escrita o milagre da linguagem, atributo que somente nós, humanos, temos. As cartas foram a maneira usada desde a antiguidade para transmitir notícias, decisões políticas, mensagens de amor, comunicar reflexões filosóficas e ainda fazer literatura. Elas são fontes preciosas até hoje da memória, constituindo documentos históricos que guardam também especial significado pessoal, com caligrafia, manchas de tinta e até perfumes. Para escrever uma carta, era necessário tempo e reflexão. Hoje, no imediatismo das redes sociais, não há mais espaço para que elas sejam elaboradas, belas e confidenciais. Hoje, para manter a tradição, foram fundados clubes de cartas em plataformas online, um braço da internet. Porém, sem o glamour, a solidão e a expectativa da resposta, que tornavam a mensagem algo especial, a construção de uma mensagem maior e mais bela se esvazia. As cartas parecem perder sua importância, e o gosto de escrevê-las desaparece no tempo em que elas, ironicamente, parecem não mais existir. Estudantes, e o comando da nossa questão diz: a tese defendida no texto lido é letra A, B, C ou D? E então, qual vocês marcaram, hein? Estudantes, vamos voltar ao nosso texto e identificar. Nesse texto, nós temos várias informações escritas com o passar dos anos sobre a escrita das cartas e todo esse processo que foi se perdendo, outros que ainda continuam. No entanto, eu convido vocês a identificar qual foi o principal objetivo por esse texto ter sido escrito, ou seja, a tese que é defendida nele.
Então, aqui no nosso último parágrafo, nós temos: para escrever uma carta, era necessário tempo e reflexão. Hoje, no imediatismo das redes sociais, não há mais espaço para que elas sejam elaboradas, belas e confidenciais. Justamente porque esse imediatismo que ocorre das redes sociais faz com que nós perdamos hoje em dia o hábito de escrever essas cartas. Então, nesse caso, a nossa alternativa correta é a letra A, que o hábito de escrever cartas foi substituído pela rapidez das redes sociais. E então, acertaram? Espero que sim, hein? Vamos à nossa próxima questão. E o enunciado da nossa questão diz o seguinte: leia o texto e responda à questão. A causa animal no foco da sociedade. A proteção aos animais é um dever de toda a coletividade, notadamente porque são seres indefesos. Não é incomum, infelizmente, encontrarmos animais abandonados em nossas urbes, muitos deles em precária situação de sobrevivência, quando não com graves problemas de saúde. Em relação à legislação, a prática de maus-tratos é crime no Brasil, conforme a Lei 9.605 de 1998, conhecida como Lei de Crimes Ambientais. A pena prevista varia de 3 meses a 1 ano de detenção, além de multa, o que é considerado brando por diversos especialistas, já que, em essência, o condenado não recebe uma penalidade à altura da gravidade de sua conduta. Essa realidade se agravou por conta das tragédias climáticas, a exemplo do Rio Grande do Sul. Segundo levantamentos, cerca de 10.000 pets foram retirados dos lugares que habitavam, constituindo-se numa população colocada em abrigos à espera de um reencontro com seus donos ou de serem adotados. Não obstante todas as adversidades, existem projetos e programas para enfrentar esse cenário desafiador. Um exemplo é o projeto de lei da deputada federal Kátia Dias, Republicanos, que propõe a implementação do Programa Nacional do Incentivo à Proteção e Bem-Estar Animal. A união entre ONGs, políticas públicas, como as delegacias especializadas, e o parlamento pode aportar no sentido de se construírem medidas eficazes para proteger nossos animaizinhos, que só querem um pouco de afeto no dia a dia. Estudantes, aqui no nosso glossário nós temos destacado urbes, que significa cidades, especialmente as grandes e populosas ou centros urbanos. E o comando da nossa questão diz o seguinte: qual trecho apresenta um argumento que sustenta a tese do texto? Letra A, B, C ou D? E então, em qual vocês marcaram? Para resolvermos essa questão, vamos voltar ao nosso texto e identificar, primeiramente, qual é o trecho que traz uma justificativa e que reforça a ideia do nosso texto, a principal ideia. Então, na verdade, se trata dessa proteção e bem-estar animal que precisam ser estabelecidos na sociedade. Como aqui no próprio título do texto já traz a causa animal no foco da sociedade e também a nossa primeira linha do nosso texto. A proteção aos animais é um dever de toda a coletividade, notadamente porque são seres indefesos. Então, tudo isso mostra que, na verdade, a tese do nosso texto se trata de que há uma proteção aos animais e que isso também deve ser fortalecido dentro da sociedade. Então, portanto, a nossa alternativa correta é a letra A. Em relação à legislação, a prática de maus-tratos é crime no Brasil, conforme a Lei 9.605/1998, conhecida como Lei de Crimes Ambientais. A pena prevista varia de 3 meses a 1 ano de detenção, além de multa, o que é considerado brando por diversos especialistas. Lembrando também que essa argumentação ela está pautada na legislação e, portanto, está trabalhando com fatos, certo? Então vamos à nossa próxima questão. E o enunciado da nossa questão diz: leia o texto e responda à questão. Literatura feminina ainda enfrenta resistência entre leitores homens. As mulheres conquistaram um espaço de prestígio na literatura. Contudo, pesquisas apontam que ainda existem barreiras a serem enfrentadas pelas escritoras,
especialmente a resistência por parte dos homens em ler livros que não tenham sido escritos pelo sexo masculino. Diante disso, as mulheres criam estratégias para impulsionar autoras. Mas, mesmo assim, dados mostram que os hábitos de leitura femininos continuam mais equilibrados. Uma pesquisa realizada no Reino Unido pela Nielsen Book Data, empresa que se concentra na medição do mercado de vendas de livros no varejo, analisou quase 54 mil compras durante o ano de 2023 e mostrou que os livros das 20 escritoras de ficção e não ficção mais vendidas, como Agatha Christie, Harper Lee, Colleen Hoover, Taylor Jenkins Reid, Lina Jewell e a autora de não ficção Rhonda Byrne, tiveram menos de 20% de compradores homens. Por outro lado, 44% das vendas dos escritores de ficção e não ficção mais vendidos, como George Orwell, Charles Dickens, Stephen King, James Patterson, Príncipe Harry, Robert Kiyosaki e James Clear, foram feitas por mulheres. Estudantes, e o comando da nossa questão diz o seguinte: o argumento que sustenta a ideia defendida nesse texto é que letra A, B, C ou D? E então, em qual vocês marcaram? Para resolvermos essa questão, vamos voltar ao nosso texto e identificar qual é a ideia central dele. Então, a literatura feminina ainda enfrenta barreiras. Do jeito como está aqui no nosso título, enfrenta essa resistência entre leitores homens. Então, esse argumento que sustenta essa tese é justamente a pesquisa que ocorre aqui embaixo no nosso segundo parágrafo. Tiveram menos de 20% compradores homens, 44% das vendas dos escritores de ficção e não ficção mais vendidos, e também essa análise que foi feita de 54 mil compras durante o ano de 2023. Então, todos esses números evidenciam que se trata de fatos para ajudar a sustentar essa tese da nossa questão. Então, com isso, a nossa alternativa correta é a letra B. Pesquisas apontam que há resistência de leitores homens em relação a obras escritas por mulheres. E então, acertaram? Espero que sim, hein? Vamos à nossa próxima questão. E o enunciado da nossa questão diz o seguinte: leia o texto e responda à questão. Passeio pelo campo. Começaram as férias. Valentina se prepara para passar uns dias na casa de seus avós. Por isso, está um pouco inquieta. Afinal, viajará sozinha, experiência que realiza pela primeira vez. Os pais a acompanham até a rodoviária, de onde se despedem com beijos, abraços e muitas recomendações. Comporte-se bem, avise assim que chegar, ajude seus avós nas tarefas de casa. O ônibus parte rapidamente. Valentina, emocionada, olha pela janela e acena para seus pais, que respondem da plataforma da estação. Fica olhando, cada vez os vê menores, como pontinhos agitando as mãos em alegre despedida. À medida que se distancia, ficam para trás a cidade, seus altos edifícios e grandes casas, as enormes chaminés das fábricas, suas amplas avenidas e uma multidão de pessoas que se dirigem a todas as partes. E o comando da nossa questão diz o seguinte: qual trecho revela a informação principal da trama? Letra A, B, C ou D? E então, qual vocês marcaram? Estudantes, para resolvermos essa questão, vamos voltar ao nosso texto e identificar qual foi a parte mais importante, que é o que organiza, na verdade, o restante da nossa história, do nosso enredo. Então, na verdade, tudo gira em torno dessa frasezinha aqui do início. Vou mostrar a vocês. Começaram as férias. Valentina se prepara para passar uns dias na casa de seus avós, justamente porque é a partir daí que surge todas as outras informações, como a despedida, ela no ônibus, ela enxergando também o que ficou para trás e assim sucessivamente. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra A. Começaram as férias, Valentina se prepara para passar uns dias na casa de seus avós. E então, estudantes, acertaram?
Espero que sim, hein? Vamos à nossa próxima questão. E o nosso enunciado diz o seguinte: leia o texto e responda à questão. Conservar a floresta começa com pensar a educação de jovens. O conhecimento dos povos da floresta é essencial para concebermos um futuro diferente não apenas para a Amazônia, mas para toda a humanidade. Pensadores como Davi Copenaua e Raoni Metukitiri têm sido reconhecidos como detentores dos decisivos saberes para reorientar nossa presença no mundo. Ainda assim, a desinformação avança dentro e fora da Amazônia, afetando especialmente comunidades afastadas dos grandes centros, ameaçando o conhecimento local e, principalmente, a formação de jovens e novas lideranças. Jovens esses que são a garantia da sobrevivência e amplificação dos saberes locais. Exemplos inspiradores existem no Médio Juruá, no Amazonas. A professora Clara Machado, do Instituto Juruá, coordenou um curso para docentes da Reserva Extrativista, em que as próprias lideranças comunitárias atuaram como formadoras. Em uma realidade mais difícil, o estudante Yanomami Alfredo Imotono Yanomami e a professora Hannah Limuja, ambos da Universidade Federal de Roraima, desenvolveram um projeto para conscientizar jovens Yanomamis sobre os impactos da mineração. A partir de conversas com anciãos e jovens que tiveram experiência no garimpo, reuniram conhecimentos e os compartilharam com jovens via áudios de WhatsApp, simulando as rodas de conversa do povo Yanomami. O conhecimento dos povos da floresta não é adereço cultural, é um manual de sobrevivência para a humanidade. É necessário amazonizar o mundo, o que só ocorrerá com a circulação do conhecimento gerado na região. Apostar na formação de jovens lideranças é uma das melhores estratégias para o futuro da floresta, em territórios organizados para consolidar avanços e em áreas de conflito para promover mudanças. Estudantes, e o comando da nossa questão diz: a tese central defendida nesse texto é letra A, B, C ou D? E então, em qual vocês marcaram? Estudantes, para resolvermos essa questão, vamos voltar ao nosso texto e identificar qual que seria essa tese central. Ou seja, qual foi o principal objetivo que retoma a ideia do nosso texto, certo? Então, convido vocês a lerem primeiramente o título do nosso texto, que é conservar a floresta. Ou seja, o nosso texto se trata da preservação da floresta. E logo no primeiro parágrafo, no final, nós temos a seguinte informação: a formação de jovens e novas lideranças. Jovens esses que são a garantia de sobrevivência e amplificação dos saberes locais. Ou seja, isso também retoma e reforça a ideia do nosso texto, que é ampliar esses saberes e conectar eles também às ideias dos povos da floresta. Então, retomar esse conhecimento com os povos ancestrais pode, com certeza, ajudar a preservar mais a nossa floresta. Combinado, estudantes? Entendido? Então, muito bem. A nossa alternativa correta é a letra B, que a preservação da floresta passa pela formação de jovens lideranças que assegurem a continuidade dos saberes tradicionais. Vocês acertaram, estudantes? Espero que sim, hein? Não se esqueçam de preservar a floresta também. Vamos à nossa próxima questão. E o enunciado da nossa questão diz o seguinte: leia o texto e responda à questão. Valorizar as culturas das infâncias é o primeiro passo contra a adultização. Agosto foi definido pelo governo federal como o mês da primeira infância, mas vivemos uma contradição. Enquanto iniciativas buscam valorizar os primeiros anos de vida, surgem denúncias de hiperexposição e exploração de crianças na internet. O termo que ganhou força é adultização, quando meninas e meninos são pressionados a assumirem comportamentos e estéticas que não correspondem à sua idade. Como agir diante disso? A infância é um período repleto de descobertas,
imaginação e aprendizagens que não se resumem a conteúdos, mas à própria experiência de ser criança. Brincar livre, ouvir e contar histórias, mergulhar em jogos simbólicos e na curiosidade espontânea fazem parte do que chamamos de cultura das infâncias. É por meio dessas experiências da infância que a criança constrói sua identidade, desenvolve habilidades socioemocionais e aprende a se relacionar com o mundo ao seu redor. Por outro lado, a adultização impõe às crianças padrões estéticos, consumistas e comportamentais próprios do mundo adulto. Esses fatores podem gerar ansiedade, estresse e até dificuldades de socialização, além de comprometer o desenvolvimento emocional e cognitivo das crianças. O excesso de estímulos, a falta de tempo livre e o acesso irrestrito às mídias adultizantes corroem a espontaneidade, a criatividade e a liberdade de ser criança. Educar contra a adultização é também um ato político e de cuidado. Envolve garantir os direitos das crianças, brincar, conviver, aprender, se expressar, assim como lutar por uma infância inclusiva, criativa e culturalmente rica. Valorizá-la é recuar da lógica produtiva e dar espaço ao afeto, à imaginação, à diversidade e à proteção de sua identidade própria. Estudantes, vamos ao comando da nossa questão. Qual trecho representa o argumento que sustenta a tese defendida? Letra A, B, C ou D? E então, qual vocês marcaram? Estudantes, para resolvermos essa questão, vamos voltar ao nosso texto e, de novo, compreender qual que é a tese que está sendo defendida. Vamos começar lendo o título do nosso texto. Valorizar as culturas das infâncias é o primeiro passo contra a adultização. Ou seja, estudantes, essa tese é o que sustenta, na verdade, que devemos educar contra a adultização e que se trata também do direito das crianças para que sejam preservados. Lá no nosso último parágrafo, nós temos o seguinte trecho. Educar contra a adultização é também um ato político e de cuidado. Envolve garantir os direitos das crianças, como quais, Brincar, conviver, aprender, se expressar, e assim como lutar por uma infância inclusiva, criativa e culturalmente rica. Então, o texto reforça que é isso que seria um direito essencial das crianças e também deixa em aberto para que nós possamos refletir sobre essa proposta apresentada. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra C. Educar contra a adultização é também um ato político e de cuidado. Envolve garantir o direito das crianças. E então, acertaram? Espero que sim! Vamos à nossa próxima questão. Estudantes, e o enunciado da nossa questão diz o seguinte: leia o texto e responda à questão. Streaming. Nome masculino. Informática. Tecnologia que permite a recepção de dados, sobretudo de áudio e vídeo, em fluxo contínuo à medida que vão sendo enviados, sem necessidade de descarregar o conjunto total dos dados. Exemplo, transmissão em streaming. Origem, palavra inglesa, plural, streamings. Estudantes, e o comando da nossa questão diz: a finalidade desse texto é letra A, B, C ou D? E então, qual vocês marcaram? Estudantes, para resolvermos essa questão, vamos voltar ao nosso texto e entender qual é a finalidade, por ele ter sido escrito, certo? Então, nesse caso, nós temos o seguinte verbete conforme o dicionário. Streaming. E em seguida nós temos algumas informações, alguns conceitos sobre a funcionalidade e também definição sobre a palavra streaming. Então, nesse caso, nós temos aqui conforme a informática, a funcionalidade, a origem da palavra, que seria inglesa, e também um plural, que seria streamings. Portanto, essa foi a finalidade do nosso texto, informar e conceituar. A nossa alternativa correta, seguindo essa lógica, seria então a letra C. Expor o conceito e as características da palavra streaming. E então, acertaram? Espero que sim,
Vamos à nossa próxima questão. Estudantes, e o enunciado da nossa questão diz o seguinte: leia o texto e responda à questão. Subida. Comece a vencer na vida. E o comando da questão diz o seguinte: no poema, a construção da palavra vencer sugere que letra A, B, C ou D? E então, qual vocês marcaram? Estudantes, para resolvermos essa questão, vamos voltar ao nosso texto e entender quais são os recursos que foram utilizados aqui para explorar essa ideia que foi construída. Aqui nós temos o título do nosso texto, que é Subida, e em seguida também nós temos esses outros elementos, como comece a. Aí vencer está numa posição inclinada, como se estivesse realmente subindo na vida. Então, esse recurso foi utilizado justamente para sugerir que a vitória se trata de um crescimento contínuo, uma escalada. Então, nesse caso, a nossa alternativa correta é a letra B. A vitória é um processo de crescimento, como uma subida. E então, acertaram, estudantes? Espero que sim. Vamos à nossa próxima questão. E o enunciado da nossa questão diz: leia o texto e responda à questão. Você sabia que a floresta amazônica não é responsável por grande parte do oxigênio que respiramos? É bem provável que você tenha ouvido por aí: a Amazônia é o pulmão do mundo. Bobagem! Embora as florestas tenham sim grande importância na produção de oxigênio, como o caso da floresta amazônica, o grande pulmão do mundo, para usar a mesma expressão, está nas águas, ou melhor, nos seres que habitam rios e mares. Um bom exemplo são os locais de encontro entre rios e mares, os chamados estuários, ambientes muito ricos em vida. Ali encontram-se as macrófitas aquáticas, plantas que se parecem com o capim terrestre. O fitoplâncton, que são algas microscópicas que vivem próximas às superfícies da água, as plantas herbáceas, que são rasteiras, maleáveis e se parecem com ervas. Pois bem, essas espécies são algumas das grandes produtoras de oxigênio que respiramos, e não as enormes árvores das florestas. Estudantes, o comando da questão diz: o termo destacado pode ser substituído, sem que haja mudança no sentido do texto, pela conjunção letra A, B, C ou D. E então, qual vocês marcaram? Estudantes, para resolvermos essa questão, vamos voltar ao nosso texto e inicialmente identificar essa palavrinha que está destacada bem aqui, ó. Embora. Embora, na verdade, se trata de uma conjunção que tem valor concessivo, ou seja, que apresenta uma ideia que é contrária, oposta. E no caso do nosso texto, e dessa colocação da conjunção bem aqui nessa parte, é justamente porque não necessariamente são as árvores que contribuem para o oxigênio, mas também seres vivos que também estão nas águas. Então, poderia ser facilmente substituída por outra, mantendo o mesmo sentido, como mesmo que, ainda que, entre outras. Então, nesse caso, a nossa alternativa correta é a letra B, ainda que poderia ter sido substituída no texto e não ter perdido o sentido. Acertaram? Espero que sim, hein? E então, estudantes, chegamos ao fim de mais uma resolução de questões desse terceiro simulado de 2025. Eu espero que tenham aprendido muito hoje, hein? Tirado suas dúvidas e, claro, que também tenham se saído super bem nesse simulado. Nos vemos na próxima resolução de questões, hein? Tchau!